Como foi sua adolescência? Você curtiu bastante? Deu trabalho? Você se considera uma pessoa normal? Esses dias eu terminei de ler um livro chamado Pessoas Normais, da Sally Rooney. Esse daqui, ó. E ele me fez pensar um pouquinho nessa época. E eu não vou falar muito desse livro em questão da história dele. Eu vou só pontuar algumas situações que me fez refletir sobre esse assunto, sobre a adolescência, como que a gente lida com muitos problemas na nossa vida. Quais foram os pontos assim que me chamou a atenção? Primeiro é que ele é fácil de ler, ele é uma leitura tranquila, palavras tranquilas, então você vai lendo assim, você vai se envolvendo. O estilo de diálogo dele, a forma que a autora colocou a conversa é diferente, não é com aquele tracinho, nada demais. Só que por ser um pouquinho diferente, você só se depara que está na conversa, no meio da conversa. Mas até aí tudo bem, né? Uma outra ideia que eu gostei do livro é que a autora meio que dá um zoom na fase da adolescência. Dessa fase jovem adulto, você terminando de se formar na escola e indo para a faculdade. E ela pega bem esse momento e faz esse livro. O primeiro pensamento que eu tive, depois que eu li, por que hoje tudo está tão sexualizado? Parece que você não consegue mais abrir um filme, um livro, uma série e você vai se deparar com uma cena tipo explícita ou detalhada de sexo. Uma coisa que é normal, mas totalmente íntimo, pessoal. A gente continua tratando isso de forma pessoal e íntimo, mas na hora dos nossos lazeres, que é vendo um filme com a família, ler um livro, tá detalhado, virou comum. E por quê? Será que o público curtiu mais? É uma forçação de barra dos diretores? Então, quanto mais normalizar isso, quais são os problemas que a gente vai gerar? A gente vai estar pronto para lidar? É uma questão que eu queria deixar para um outro vídeo. Uma outra ideia que eu gostei do livro é sobre a comunicação, ou a falha de. Muitos resumos, resenhas que eu li das pessoas falando desse livro, é que é um problema que a autora abordou nessa fase. E aí eu comecei a pensar, se isso daqui for tratado como se fosse normal, totalmente normal, na sociedade, nessa fase da idade, nessa fase da vida, é estranho. Porque todo mundo do livro ou da adolescência não sabe se comunicar, mas levando em consideração esses personagens aqui do livro, eles são pessoas bem inteligentes, politizadas, sabem seu lugar no mundo em questão social e moral. Eles sabem, dentro da vida deles, ter uma percepção muito forte e clara do que eles querem, em questão sexual, política, moral, enfim. Mas na hora de se comunicar, para ficar 3 meses na casa da amiga, da namorada, o cara não consegue. Então, se isso foi passado de forma proposital pela autora, isso é muito bom, porque mostra que nessa idade a gente não consegue se comunicar direito, fato. Mas por que eu vou estar mais preocupado com o que eu vou beber, com o que eu vou fumar, com o que eu vou me vestir? Por que eu vou estar preocupado o que está acontecendo no Oriente, a guerra? E lógico, isso não estou falando que não é digno de preocupação, mas por que eu vou estar preocupado mais com isso do que com qualidades, habilidades que vai melhorar a minha pessoa, e não só por egoísmo, por melhora estética, mas vai melhorar a forma que eu vou lidar com o meu amigo, vai melhorar a forma que eu vou lidar com a minha esposa, com a minha amiga, enfim. Então olha que ponto forte o livro trouxe, a autora trouxe, sobre a falha na comunicação nessa idade, o que isso gera. Outro diálogo do livro me leva também a uma questão mais funda sobre a comunicação. A gente dá valor que precisa melhorar nisso? A gente liga? Se eu não melhorar a minha comunicação, como é que eu vou falar bem da política? Mas teve esse ponto pro Connell. Quando ele queria levar a Marianne no baile, ele decidiu não levar ela, não comentou com ela, sendo que ele estava se envolvendo com ela, e levou uma outra menina, porque eu acho que socialmente seria melhor. Bem típico de adolescente, né? Tudo bem, normal. São coisas que a gente vai aprendendo na vida. Tanto é que a mãe do Connell fala com ele. Ela chega pra ele e fala, pô, em resumo, fala que não foi legal o que ele fez. Ele se sente mal, ele se sente muito incomodado com a conversa, e toca no assunto com a Marianne bem depois, de forma bem superficial. Resolveu? Não sei, porque ele ainda tem problema de comunicação. Ele não conseguiu conversar com ela de outros assuntos, sobre o sentimento dele emocional com relação a ela, sobre pedir um favor. Só que depois ele conseguiu pedir um outro favor. O Connell não conseguia falar para a Marianne que amava ela, só que ele falava sobre os namorados que ela deveria escolher. É meio claro que esse é um ponto que ele não queria melhorar. Ele queria, só viver. E isso é preocupante.
Porque à medida que você erra, por isso que eu pontuei bastante a situação dele, que ele errou com a Mariene lá no baile, você precisa melhorar. Tá, Henrique, mas às vezes você não percebe que você errou. Como é que você vai fazer? Ah, tudo bem, aí que vale ter uma pessoa perto, uma mãe, um amigo de confiança, enfim. E foi o que a mãe dele fez. Por que ele não melhorou? Aí que é o ponto. Isso daqui que eu quero levar para minha vida e trazer para esse vídeo. Será que eu estou esperando Jesus descer do céu, uma pessoa falar da forma mais bonita, que minha mãe vire a terapeuta para me orientar, para me passar a visão do jeito mais perfeito possível? Ou será que eu estou me fazendo de cego só para eu me manter bem com o meu sentimento e não lidar com o que eu devo lidar? Esse Connell, ele era bem inteligente, ele tinha as opiniões dele bem fortes com relação a guerra, a política, trazendo para os nossos dias. Hoje, parece que todo mundo sabe quem é o melhor para ser eliminado do BBB. E tudo bem, não tem problema com isso. Mas e com relação a si mesmo? Eu sei o que eu estou fazendo de errado, onde eu estou falhando. Se eu não sei, que ninguém é também mago, se eu não sei disso, alguém me falar, alguém de confiança, eu vou levar em consideração ou vou tirar essa pessoa? Então esse ponto da comunicação é muito forte, vai além de saber falar ou não. Isso é importante, mas o buraco é muito mais embaixo. Eu lendo esse livro, eu lembrei de um outro que eu tinha lido faz tempo e achei legal, mas não deu muita moral, mas gostei, que chama O Cérebro Adolescente. Pô, esse livro aqui, de forma científica, ele meio que resume aquele, um casa com o outro, sabe? Porque o adolescente, ele meio que não está com o cérebro formado ainda. E a última parte que forma é a parte que você raciocina, que você consegue ter uma visão do mundo mais madura ou analítica. Você não consegue ter essa compreensão até os 25, não lembro a idade certa, mas até essa fase de 20 e tantos anos, ela não está formada, que é aqui na frente, córtex pré-frontal, sei lá. E isso mostrou no livro como as cabeçadas dos adolescentes são muito grandes. E, pô, quando eu leio, eu vejo, caramba, isso é real, isso é natural, isso aconteceu comigo, em devidas proporções. Aconteceu com muitas pessoas. E, então, pô, beleza, acontece muito, tudo bem, a gente não vai ter como fugir disso. Mas e hoje? Hoje em dia, como é que eu tô lidando com isso? Será que eu simplesmente leio esse livro, Pessoas Normais, e isso só esquenta meu coração e falar, meu, tudo que eu fiz tá certo? Ou será que pessoas normais é no sentido de, pô, meus erros, o meu acerto, minhas cabeçadas, a fase mais conturbada da minha vida, ou a fase mais maluca, ou mais legal, enfim, da minha vida, acontece porque, cientificamente, é comprovado que a gente não tá na potência máxima do cérebro para poder definir certas coisas. E saber disso também mostra que eu preciso dar mais valor àqueles adultos que eu tenho de confiança do meu lado. Ou buscar eles. Faz sentido isso que eu estou falando? Ou é uma viagem absurda? Comenta aqui embaixo. Tô viajando? Por que tô viajando? Aí a gente embarca na sua viagem. Não tô falando coisa certa? É legal. Comenta o que você achou, que você gostou. Ou também comenta qualquer coisa. Aí o ponto final que eu trouxe é uma coisa que eu já detalhei um pouquinho aqui, né? Que é sobre o título e a impressão passada pela autora. Que é tipo, pô, pessoas normais. Qual o sentido? Aquela quis passar que isso é normal? Ou ela quis passar que tá se normalizando? Porque normal é o que todo mundo é. Aí você lê esse livro e achar que todo mundo é do jeito exato que os personagens são, assusta um pouco. Aí pessoas normais, a autora estava sendo irônica, ela estava trazendo aqui uma crítica, ou é normal e tudo bem, a gente tem que ser assim mesmo, ligar só para beber, fumar e não estar atento a coisas pontuais, por mais que simplórias, mas que vai mudar a nossa vida com uma forma de se comunicar. Eu acredito que a autora foi mais para o lado de dar uma visão, por mais que leve, sutil, de passar uma ideia de que a adolescência é o que é, então você não precisa ficar maluco, triste, chateado, preocupado, mas que existem problemas que a gente precisa lidar. Um exemplo, do caso da Mariene, ela precisaria talvez fazer uma terapia. Do caso do Connell, talvez ele precisaria também fazer a terapia, mas também ouvir a mãe dele. E também coisas pontuais, que é sobre a comunicação, que a gente está falando aqui. Precisaria reforçar isso. Como que eu me
eu me coloco numa conversa de uma forma melhor? Como que eu exponho meus sentimentos? Em resumo, isso na terapia ajuda muito, mas vai além de. E esse é o ponto que a autora colocou que a gente pode tirar para a nossa vida. Será que eu estou aceitando a vida e vivendo? Será que eu estou colocando as consequências dos problemas que eu arrumei na minha vida em coisas alheias? E com isso, talvez eu seja um adolescente de 40, 45, 50 anos. Eu estou aqui para ser melhor ou estou aqui para viver, para vaguear? Porque dessa forma você vai arrumar uns problemas. E o problema não está aí com a sua idade. Se arrumar um problema com 5 anos, com 10, com 20, com 30, com 50, vai ser problema do mesmo jeito. Lógico que quanto mais você vive, mais você deixa sua vida complexa, mas você tem que saber lidar com um problema que você tem. Não estou falando aqui que é simples de lidar com os problemas, estou falando só que tem que lidar. Seja difícil, seja fácil, a gente tem que lidar com eles, porque não sei se alguém te contou isso, mas vai ser muito pior se você não lidar, se você simplesmente abraçar o problema e andar com ele. Vai crescer até te engolir e você não vai conseguir mais lidar. Em conclusão, eu gostei desse livro, indico muito ele, mas na questão de uma autoanálise sobre como a gente está lidando com pessoas de idades diferentes, como que eu posso ser de ajuda, como que eu posso melhorar. Por isso que eu trouxe esses dois livros, porque um é mais científico, o outro é mais artístico, vamos dizer assim, de falar a mesma coisa. É uma idade boa, é uma idade que tem que curtir, mas é uma idade que você tem que levar em consideração sua mente, o seu corpo, as coisas que você faz, as coisas que você deixa de fazer. Mas não é bem genérico o que faz, o que deixa de fazer. Pô, a gente já comentou. Sexualização, fumar, beber antes da idade. É uma coisa legal? Eu acho que não. Mas por que eu acho que não? Aí o outro livro diz, isso impacta diretamente no nosso cérebro. Importante também, porque talvez eles não tiveram a ajuda e a visão necessária de chegar a uma pessoa mais madura e indicar para eles uma terapia, como ser também um amigo acolhedor. Então, será que eu estou sendo isso para essa pessoa que está mais jovem, que está criando confusão, ou que está passando um problema, às vezes nem cria confusão nem nada, mas está numa situação mais delicada? Eu estou sendo essa pessoa acolhedora? Porque esse livro ele deixou tipo assim claro que muitas pessoas passam por problemas grandes na vida e às vezes elas entram e nem sabem como, porque era uma fase meio que conturbada ou uma fase que você não sabia lidar com as suas habilidades e simplesmente foi criando. Mas e o outro, mais velho, que está lá? Vai se dedicar a ajudar? Uma ideia legal de se pensar é que tem gente que aprende vendo, não precisa passar pela situação para aprender, ela vê, ela ouve, ela toma conhecimento de uma situação e vê o que é errado, difícil e não passa por aquilo. Tem gente que aprende errando e tem gente que não aprende nem errando, dando cabeçada atrás de cabeçada. E aí, você se encaixa onde?